Ora, então, bom dia a todos e, obviamente, queria cumprimentar a mesa na pessoa do digníssimo Presidente, nos restantes membros, logicamente cumprimentar o nosso Presidente da Distrital, o nosso Coordenador, os nossos deputados, o nosso Secretário-Geral já fugiu, eventualmente por a questão da gravata, hoje nem trouxe gravata, mas de facto, às vezes há momentos que a mente puxa-nos para a verdade, naquele momento que substituiu a gravata verde pela encarnada, mas enfim, a vida é assim mesmo. Bom, obviamente que nós estamos aqui, em primeiro lugar, para dar os parabéns, e estamos aqui num congresso, no primeiro congresso do Distrito de Aveiro do PSD, e ganhar 2017, mas enfim, temos um percurso longo, que temos ainda que ganhar 2015, e isso não nos podemos esquecer, porque este está efetivamente à nossa porta, está efetivamente à nossa frente. Eu não venho aqui, logicamente, para fazer nenhuma análise política, porque, enfim, estamos aqui num congresso de autarcas, no fundo, para que os nossos problemas do dia-a-dia, quer sejamos posição, quer sejamos oposição, que temos que o viver diariamente. Não vou, obviamente, falar na autonomia do poder local, sabendo que ao longo destes anos, sistematicamente, temos perdido essa autonomia, inclusivamente, muitas das vezes, para fazermos um simples concurso de admissão de pessoal, temos que pedir autorização. É, de facto, inacreditável esta situação. Não vou falar do financiamento do poder local, outros já falaram dos fundos comunitários e pela oportunidade que, obviamente, vamos ter proximamente, não sei se será a última eventualmente, mas temos que saber aproveitar as políticas sociais locais, ou eventualmente aquilo que está muito na moda e em voga neste momento, que é a reestruturação e o futuro modelo organizacional dos serviços de água e saneamento no nosso país. Efetivamente são matérias muito interessantes, muito importantes, que temos que as viver diariamente. Mas, no fundo, nós temos matérias, que inclusive o meu colega Espinho já falou sobre ela, matérias que são muito sentidas por nós e que têm repercussão em todo o país, que é, de facto, o tema que eu escolhi, defesa do litoral, que seja, efetivamente, um desígnio nacional. Nós tratamos mal, e ao longo destes anos temos tratado mal a defesa da costa. Não é este governo, foram os governos todos. E o exemplo muito claro que dou sobre isso é que em quase 20 anos, os sucessivos governos investiram na defesa da costa 196 milhões de euros. No país inteiro. O que quer dizer que são 10 milhões de euros por ano, de grosso modo. Isto é uns simples quilómetros de autoestradas que este país fez ao longo destes anos. É evidente, eu não sou contra as autoestradas, mas as autoestradas têm que ser, de facto, uma mais-valia no território, que valorize o espaço, contribua para a economia e que, efetivamente, infelizmente, temos, especialmente no interior do país, temos quilómetros e quilómetros de autoestrada que nos custaram milhões e milhões de euros, que não passam um simples carro. E, obviamente, que este país não pode pensar desta forma. E quando nós dizemos que a costa deve ser defendida e deve ser entendida como um desígnio nacional, porque ela representa claramente, e todos temos consciência disso, e quando falamos que ela representa, é em toda a margem do país, não estamos a falar só na região de Aveiro, estamos a falar no país como um todo, que grande parte da nossa população está efetivamente na faixa litoral, na faixa em que as pessoas efetivamente vivem, e na faixa em que as pessoas trabalham, na faixa em que as pessoas passam turismo, fazem turismo, e portanto temos que entender esse espaço geográfico, todos nós, como muito importante. Com as alterações climáticas, nós temos tido consciência que, de ano para ano, toda a faixa litoral perde centenas de milhares de metros quadrados de espaço. De espaço que é útil, de espaço que nós temos que o valorizar. Nós não podemos esquecer que o litoral sem praia, o litoral sem turismo,
O litoral sem lazer, o litoral sem pessoas, não serve absolutamente para nada. É um nado morto. E, portanto, este país tem que olhar, efetivamente, para este espaço geográfico como o mais importante. Direi até que, em termos económicos, todos nós sabemos que toda esta faixa, se formos valorizar o IRS, o IRC, os IMIs, o IVA, tudo aquilo que se coleta nesta faixa litoral, o país tem que olhar para ele como, efetivamente, importância vital para o desenvolvimento económico de todos nós, das pessoas, das famílias e do próprio país. E por isso é necessário, é urgente, que os nossos deputados, que o nosso governo, os nossos governantes olhem de facto para esta faixa do litoral como a coisa importante e não como mais uma que eventualmente possa aparecer. É necessário que de facto que os nossos governantes olhem para este litoral para que na defesa e na perspectiva de uma estratégia integrada, como é evidente, não pode ter situações paliativas e pontuais, mas sim uma gestão integrada, e recomendamos hoje aqui um plano estruturado, efetivamente bem estruturado, com medidas de reposição do equilíbrio sedimentar, devidamente acompanhadas de obras de manutenção e estruturas de proteção costeira. É essencial que o país olhe desta forma. O quadro comunitário Portugal 2020 tem efetivamente uma oportunidade na defesa costeira que temos que saber aproveitar, sob pena de amanhã as gerações futuras virem-nos acusar da nossa incapacidade ou ingenuidade de não respondermos perante a garantia do futuro de uma parte do território extremamente importante. Nós não podemos ser acusados, no amanhã, de matarmos a galinha de ovos de ouro, porque efetivamente o nosso litoral, o nosso turismo, as nossas praias são de facto uma galinha de ovo de ouro que nós temos que saber salvaguardar. É importante termos isso em consciência. E portanto, nós temos que, todos em conjunto, ter este desígnio, e é evidente, para que seja um desígnio, tem que haver vontade política e financiamento adequado. Tem que haver articulação e cooperação institucional com todas as entidades, assim como mecanismos de informação, comunicação e participação. E eu acho que temos um momento importante que estamos a viver agora, que é, no fundo, as revisões dos planos de ordenamento da orla costeira, como uma oportunidade única também de colocarmos neste espaço estas medidas de salvaguarda e de gestão integrada, de forma que o país, as regiões, todas elas tenham no seu litoral uma mais-valia importante. E, meus caros amigos, faço este apelo que os próximos planos sejam capazes de plasmar estas situações de salvaguarda do nosso litoral. Por último, só um toque muito ligeiro sobre as legislativas, porque, independentemente de ganharmos 2017, temos que efetivamente ganhar 2015. Porque se não formos capazes de ganhar 2015, provavelmente vamos ter muita dificuldade em ganhar 2017. Efetivamente nós temos que lutar muito hoje para que sejamos capazes, no nosso espaço de território, com os amigos, no café, com a família, no nosso convívio, no nosso dia-a-dia, explicar às pessoas que em 2011 é igual ao Partido Socialista, é igual à bancarrota, em 2015 é igual ao PSD, é igual à esperança, é igual à confiança. E isso nós temos que ser capazes de transmitir este sentimento, sob pena de, em 2017, não conseguirmos ganhar.
porque, como todos sabemos e andamos cá já há muitos anos, a onda que se, e que estamos também no litoral, a onda que se ganha em eleições, essa onda normalmente tem repercussões e muito grandes imediatamente a seguir. Até porque vamos ter em janeiro também umas eleições presidenciais e isso obviamente é em catadupa uma situação eleitoral que nós todos no PSD temos que saber dar as mãos, percebendo e entendendo de facto a situação destes últimos 3 anos de muita dificuldade, de um país resgatado, de um país que foi intervencionado, de um país que estava em bancarrota e que o nosso Primeiro-Ministro, que tem demonstrado de facto uma resiliência anormal, mas que nós temos que saudá-lo, porque, ou melhor, independentemente de cortar nas pensões, cortar nos salários, cortar na nossa vida, mas que existe a onda do anti-austeridade, mas a austeridade foi, meus caros amigos, e infelizmente, um mal necessário para colocar este país nos eixos. E, obviamente, todos temos consciência, colocar o país nos eixos não seria, era impossível, se efetivamente não houvesse sacrifícios. E temos que ser capazes de perceber e entender isso. E, portanto, meus caros amigos, quero desejar-vos, obviamente, um ótimo dia e que, enfim, saímos daqui mais fortes, mais unidos, capazes também de vencer e associar ali, também ganhar 2015 para ganhar 2017. Muito obrigado.